Muito bem. Vou tentar ser mais sucinto, porque esses dias eu tenho falado bastante. Acho que eu me empolguei, né? Porque quarta-feira falar 6 minutos, falei, também dessa vez eu vou me vingar. Vou chegar lá 1h30, né? Ontem começamos às 4, fomos até às 10h30 da noite. Enfim. Mas a Camila, minha esposa, e a Karen, a mais velha, esteve aqui comigo na primeira vez, há 4 anos? 3 anos? 3 anos atrás. 16. Nas antigas instalações. Ela não pôde vir desta vez, mas é sempre um bom pretexto para a gente vir no ano que vem, né? Ah, não pôde, que chato, vai ter que vir no outro ano. Mas ela mandou um abraço a todos também, vocês viram no vídeo, que ela tem saudades, gosta muito dos irmãos também. Queria dividir com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que a gente tem vivido, experimentado na vida cristã, nesses 40 anos de caminhada com Jesus. E a gente caminha, e por isso que a gente pode, vez ou outra, ajudar, compartilhar, incentivar os irmãos. Porque aqui ninguém ensina ninguém. É o Senhor, é o Espírito de Deus que habita em nós, que aplica toda a palavra e ensino nas nossas vidas. O assunto de hoje de manhã é tempestade na vida. Quem é que não passa por uma tempestade? Né? Não sei aqui em Portugal ou na Europa, o verão como é que se apresenta. Num país tropical como o Brasil, nós temos o verão, que é no fim do ano, dezembro, janeiro, fevereiro. E o verão quente, num país tropical, mas é típico, todo fim da tarde cai um temporal. Não é aquela chuva amena, só para baixar o pó, não. É chuva mesmo que cachorro tem que beber água de pé, né? Que aí vem aquela enxurrada de água, né? E assim vai. E estas chuvas de verão, esses temporais de um país tropical, eles surgem quase que repentinamente. Está uma tarde agradável de sol, um calor abafado, você tomando aquele seu gelato. De repente, tudo fica escuro, cai a chuva, não é? E passa rápido, não é? Para quem teve o transtorno de um temporal e perdeu alguma casa, perdeu o carro na enchente, que seja, aquilo foi uma eternidade. Mas quem está na praia, passou o temporal, vem a brisa, vem o arco-íris e tudo volta a brilhar novamente. Mas na vida, nem tudo volta a ser como era antes. Quando um temporal vem, ele nos surpreende, não é? Muitas vezes não estamos esperando tal intensidade. Mas a palavra de Deus nos adverte. João 16, lá no verso 33, é um versículo que deveríamos ter decorado, né? No mundo tereis aflições. Ainda bem que não termina aí, tem uma vírgula, né? Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. Nós temos o Senhor que venceu e vai nos ensinar a vencer. Isso é importante, não é? Você já se sentiu remando contra a maré? Sabe aquela situação de que você vai e o vento te empurra para trás? Você parece que trabalha, você luta na vida e parece que não sai do lugar. Parece que as coisas não acontecem. E você quer chegar no seu objetivo, você quer atingir o alvo na sua vida, mas quando você chega perto, parece que algo te puxa para trás, algo te arrasta para longe, e você fala assim numa hora dessa, cadê Deus, hein? Será que eu fui reprovado mesmo? Abra comigo em Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. É uma mensagem simples, uma história bem conhecida e uma das pregações mais repetidas nos púlpitos das igrejas, mas que tem muito a nos ensinar. Marcos 6, verso 45, vamos até o 52.
E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou eles, e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Amém? Vamos orar nesse instante? Senhor, nesse instante que a Tua palavra está aberta, e sabemos que ela é viva, ela é eficaz, é ela que trabalha e divide juntas e medulas e vai no nosso interior, conhece as nossas necessidades, as nossas fraquezas, temores. Que a Tua palavra venha fazer um efeito, trazer vida, esperança, ânimo, vigor e principalmente fé. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. O que nós vimos no versículo final é que toda esta ação de Jesus, que podemos chamar de um ensino pedagógico na prática, deveu-se ao fato dos discípulos estarem com o coração endurecido. Curioso que os discípulos estavam com o Senhor Jesus do outro lado, ouviram os ensinos de Jesus, caminhavam com Jesus, ajudavam a Jesus, viram a multiplicação dos pães, que era o contexto de toda essa passagem. Em seguida, ao fim da multiplicação dos pães, o texto, no capítulo 6, verso 45, diz que logo o Senhor os constrangeu a entrar no barco. A minha versão aqui diz, obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Imagina a cena. Quem é que conhece a navegação? Quem é que conhece o lago da Galileia? Genezaré, que era o caso. Quem é que conhecia? Os pescadores, Pedro, João, Tiago, no barquinho. Dos 12, 7 no mínimo, eram pescadores, conhecedores da função, do ofício de pescadores, remadores. E o Senhor os constrangeu, os obrigou a ir ao mar. Já no fim da tarde, eu fico pensando, olhando esta palavra, o Senhor o constrangeu. O Senhor não solicitou, não pediu, não simplesmente despediu os discípulos. Podem ir na frente, fiquem à vontade, né? A gente se encontra amanhã, mais tarde. O Senhor os constrangeu. Por que será? Talvez, agora é a minha especulação, não devemos fazer isso, mas de vez em quando é bom, um exercício bíblico. Os discípulos que eram daquela região de origem natural daquela cidade, sabiam que no fim da tarde os ventos começam a soprar e o lago da Galileia, ele é rodeado por umas 3 ou 4 cadeias de montanhas que faz com que o vento passe e ganhe força. E eles, como são especialistas e profissionais da pesca e da navegação, olharam um para o outro e falaram assim, o Senhor é um grande mestre, um grande rabi, mas ele não conhece, aí vai saber, eu não vou não, agora não é hora de navegar não. E o Senhor mandou o grupo seguir. Aí eles mesmo que constrangidos, bom, o Senhor está pedindo, né, vamos nós, né, sobe logo. Eu acho que quando Jesus fala, vão, não tem como dizer não. É como o pai chama o nome do filho, né?
para receber alguma reprimenda ou alguma ordem, né? Quando chama com aquele nome sério, né? Lucas, faz favor. Pronto. O menino já vem com as pernas, né? E vai. Quando o Senhor os obrigou, de fato eles foram. Agora, as tempestades, elas são inesperadas. Talvez um desconfiasse, não, acho que não vai chover, não, acho que é um ventinho, uma brisa. Um fala uma coisa, outro diz outra, e eles foram. Muito bem, segue em frente. Muitas vezes a jornada da vida que a gente segue, que a gente caminha, não levamos em consideração algo que pode ocorrer rapidamente. Que tudo pode mudar de uma hora para outra. Nós temos uma propaganda no rádio lá que fala que em 20 minutos tudo pode acontecer. Porque de 20 em 20 minutos eles renovam as notícias, que é uma rádio que só toca notícia, né? Band News. De 20 minutos tudo pode acontecer. Eu diria que de um minuto a outro minuto tudo pode acontecer. E o cristão tem que estar atento a estas mudanças. Os discípulos navegaram e os ventos eram o contrário. E o texto diz que o Senhor subiu ao monte a orar. O outro texto paralelo está em Mateus, capítulo 14. E o outro texto paralelo deste episódio está em João, no capítulo 6. Diz que Jesus os via de lá do alto do monte. O esforço que eles faziam para navegar e atingir a outra extremidade, talvez Cafarnaum, talvez Betsaída, onde era a cidade onde morava Pedro, André e etc. O Senhor os observava de longe. E aqui nós temos então duas questões que precisamos sempre levar em consideração. Primeiro, eles vão navegar sabendo que a situação poderia reservar alguma surpresa. Segundo, os ventos eram contrários. E eles tinham que se esforçar cada vez mais. E as forças, uma hora, acabam. Imagine você, lutando contra o vento. Você anda um passo para frente e dois para trás. Remava na direção direita, o barco te levava para a esquerda. A vida, por vezes, nos apresenta esta situação. Nós queremos seguir uma carreira profissional e não conseguimos atingir o objetivo. Faltam recursos, falta tempo, falta uma série de situações e circunstâncias que nos impedem. Queremos casar com fulano, mas a circunstância da vida, o momento, tudo atrapalha, tudo fica confuso, não conseguimos. E tentamos, nos esforçamos, nos dedicamos a continuar na nossa perseverança. Quando o Senhor selecionou 12 para ser os seus apóstolos, ele escolheu 7 como pescadores. Curioso que pescador, ele tem uma característica preponderante. São pacientes. Pegar um peixe, tem que ter paciência. Eu não tenho paciência não, eu brigo com a vareta e com a água lá, ainda fico batendo na água. Vem logo o peixe, né? E o bicho não vem, eu prefiro a caça, né? De longe você já dá uns tiros e pegou, sai da frente, pá, né? Já é mais fácil, né? Agora, pescador tem que ter paciência, tem que ter perseverança. O pescador tem que ser determinado e não pode ser preguiçoso, porque ele tem que passar a madrugada inteira para conseguir o melhor da pescaria. Ora, se o Senhor escolheu estas qualidades destes homens, ela deve predominar na sua igreja também, com o seu povo. Um povo tem que ser paciente, o povo tem que ser determinado, o povo tem que ser com estas qualidades. Um outro fator que nos chama a atenção, eles estão enfrentando uma adversidade do tempo, das circunstâncias, porque o Senhor os obrigou a ir lá. Quantas vezes a gente chega na igreja, os anciãos, os irmãos, ore por mim que eu estou numa enrascada, entrei numa fria, não sei como sair dessa. Vamos orar, o Senhor vai libertar. Mas pera. Por que o Senhor vai libertar? Já pensou se esse problema, esta situação,
Não foi o Senhor que provocou para te ensinar alguma coisa sobre esta situação? Nos apavoramos quando os ventos começam a soprar contra a nossa vida. E tudo começa a ficar pesado, tudo começa a ficar cansativo, tudo começa a ficar enfadonho e você entra em desespero porque você não consegue mais ter domínio daquilo que você fazia. O Senhor quer ensinar muitas coisas com os problemas, com as adversidades da vida, mas nós não levamos as coisas a sério. Achamos que se eu estou com o Senhor, eu ouvi os ensinos do Senhor, participei da multiplicação dos pães, estou acompanhando o Senhor, sou discípulo do Senhor, fui chamado pelo Senhor, fui eleito pelo Senhor, não é? O Senhor me predestinou para estar com Ele. Eu vou falar um pouco mais quarta-feira sobre esse assunto. Voltando aqui. Estes discípulos, eles poderiam pensar e arrazoar consigo. Eu sou do Senhor Jesus, nenhum mal me afeta. Muito pelo contrário, a minha vida agora vai prosperar. Eu estou numa grande empresa. Tem gente que quando entra ou é contratado por uma multinacional, fala assim, agora vou trocar de carro. Agora vou renovar o meu guarda-roupa. Vou me mudar de bairro. Vou morar na High Society. Porque eu estou numa grande empresa. Os discípulos talvez pensaram a mesma coisa. Eu estou com o mestre, o Senhor. Não um mestre itinerante que tantos outros que andam por aí. Eu estou com um que eu já vi que ele curou. Tem palavras de sabedoria, mais do que fariseus e saduceus. Porém, estes discípulos que acompanhavam o Senhor, diz o texto, no final, no verso 52, que toda aquela experiência que eles estavam vivendo, porque o coração deles ainda estava endurecido. Será que o nosso coração ainda está endurecido? Por isso que muitas vezes deixamos a congregação. Por isso que muitas vezes nós achamos que eu acho que eu vou procurar uma outra igreja, onde que eu me relacione melhor, onde eu me sinta à vontade, não tão cobrado. E são tantas as justificativas para nos afastarmos do Senhor. Um parênteses aqui para uma ilustração, apenas como aplicação daquilo que podemos dizer. Nos anos 60, lá no Brasil, em São Paulo é meu país, Brasil fica é um grande estado dentro de São Paulo, né? A gente fala que São Paulo é a locomotiva do Brasil, né? A gente que puxa tudo aquilo, né? Os mineiros que me perdoem. Enfim, nos anos 60, as escolas, os colégios, lá em São Paulo, os alunos tinham que ir até de gravata, de uniforme, camisa branca. Eu acho que aqui em Portugal já teve essa época também, não é? Sapato tinha que estar lustrado. Se não tivesse com brilho, nem na porta entrava da escola. Tinha que ir penteado. E eu tinha um cabelo duro. Para pentear aquilo, estragava qualquer pente. Quando chegou os anos 70, entrou um colégio moderno, que chama-se ainda, hoje está lá, Objetivo. Lá não precisa de uniforme. Lá não precisa carregar pasta com livros, cadernos. Lá tem tudo apostilado, ficheiros, né? Que o professor dá algumas notas e você estuda e já está resumido a matéria. Você não precisa ficar consultando o livro de história, lendo tudo. Já está condensado todos os tópicos para você seguir na universidade. Muitos saíram dessas escolas tradicionais, entraram nesse colégio que você não precisava ir de gravata, podia ir com calça jeans, tênis all-star, você podia ir mascando chiclete, você não precisava nem levar caneta, era só você marcar presença e pronto, entra e sai da aula a hora que quiser. Que liberdade! Fazendo uma analogia muito pobre, mas para compreendermos, as igrejas não estão neste mesmo naipe. Tempos atrás era a Bíblia, a palavra de Deus, que comandava o culto e a adoração. Hoje são os grandes louvores, bandas, músicas. Antigamente as pessoas chegavam para orar, para interceder, né?
para testemunhar, comungar com os irmãos. Agora não, virou um grande cinema. Você entra, você sai, aquele... Voltando aqui para a nossa tempestade no mar. Não é? Os discípulos ouviram muito, mas o coração continuava endurecido. Precisamos fazer um exame cardiológico para ver se o nosso coração não está endurecido com tudo aquilo que já ouvimos da palavra de Deus, com tudo aquilo que já vimos na nossa vida e na vida dos irmãos. Será que o nosso coração ainda está endurecido? Se ele está endurecido, o Senhor vai aplicar a sua pedagogia, o seu método de ensino. Vão colocar ventos contrários, que são oposições, resistências para que você demonstre a sua convicção, a sua obediência ao Senhor. O Senhor os obrigou a entrar no barco e falou, vocês vão para o outro lado. E o texto diz que o Senhor lá do monte os observava. O texto paralelo de João 6, no verso 17, vocês sabem que os evangelhos pertencem ainda ao Velho Testamento. Eu sei, está lá, Novo Testamento, Jesus já veio. O Jesus que está andando com estes discípulos é o Messias de Israel, prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Este Jesus que está andando com os discípulos, o Messias de Israel, nunca saiu de Israel. Nunca se preocupou em ir a Roma, ir à Grécia. Este Jesus vai aparecer a Paulo glorificado. É outro momento da história. Voltando aqui, isso foi só um adentro. Entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha vindo a eles. A quarta vigília da noite, sabemos que nós estamos comentando uma cena judaica. O horário deles, judaico. Nós marcamos o nosso horário, ou viração do dia, a partir da meia-noite. Não é? Quando dá meia-noite, pim, feliz ano novo, né? Começou um novo dia. Isso para os ocidentais, para nós. Na época judaica, o dia, a viração do dia era 6 da tarde. E começava a contagem. Cada vigília são 3 horas. Das 6 da tarde às 9 da noite, primeira vigília. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília. E assim vai. Eles estão na quarta vigília, já quase amanhecendo. Eles estavam a madrugada inteira naquele esforço. A vida vai para frente e me leva para trás. Eu tento para cá, a vida me empurra para lá. E o Senhor observando o tempo todo o esforço daqueles homens que se achavam, não é? Profissionais da área. Eu sou um grande pescador, eu sou um grande remador, eu conheço a nau. O texto aqui de João chama a atenção no verso 17 que e ainda Jesus não tinha vindo a eles. Quantas vezes você diz isso? Eu estou orando, mas ainda o Senhor não me respondeu. Eu estou tentando, mas ainda o Senhor não me atendeu. Eu estou obedecendo, eu estou sendo fiel, mas ainda continuo com a mesma. Não saio disso. Os discípulos estavam lá no barco, no meio do mar, não saíam daquilo. Dizemos muitas vezes isso da nossa vida. Nós não saímos disso. Eu vou largar disso, não é? Uma hora a gente fica desesperado, ou vai, ou racha, ou arranca a tampa da caixa. Senhor, o que eu faço agora? Não é? O que eu faço? De repente, eles estão vendo um vulto se aproximando. Aqueles homens, aquele era o ambiente de trabalho deles. Homens valorosos gritando fantasma. Ora, que situação! Trocar o Senhor por um fantasma, por um vulto, uma assombração. Nós podemos fazer o mesmo. Às vezes conhecemos ao Senhor e cantamos que Ele é o nosso Salvador, que Ele derrama das suas misericórdias e graças,
E quando estamos num problema, quando estamos afundados numa situação que não tem solução, o Senhor se aproxima, a gente acha que é um fantasma, uma assombração que vem apenas para apavorar mais do que eles já estão assustados e cansados. E o Senhor faz que vai passar adiante. Quando eles olham e falam, opa, é o Senhor. E o Senhor diz o quê? Sou eu. Sou eu. A frase sou eu soa muito com aquela de Êxodo capítulo 3, quando Moisés encontra com o Senhor na sarça ardente e pergunta, mas qual é o nome do Senhor? Eu vou chegar no meu povo. Eu sou que falo contigo. É o mesmo, o eu sou, que esteve com Moisés, com Davi, que esteve com Pedro, é o que está conosco. O eu sou, eu sou. Ele tem o tempo dele certo para agir e intervir. Não foi na primeira vigília, não foi na segunda vigília. Nós queremos o socorro, Senhor, é para ontem. Tu está atrasado. Pega um Uber Eats e vem, porque o negócio está feio. Não é? O Senhor tem o tempo dele. A hora certa para agir. Para que o nosso coração seja preparado para receber o Senhor. Tem um episódio no Antigo Testamento, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, onde que o rei Josafá foi cercado por inimigos que iriam invadir Israel. E ele ficou sem ação. Por onde eu vou agora? E o texto de 2 Crônica 20, verso 12, diz assim, ó Deus, não há em nós força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Os discípulos estavam com esse mesmo sentimento. Já não há mais força em nós. Lutamos a madrugada inteira. Quando as adversidades da vida se levantam, quando os ventos contrários sopram, a gente tenta com as nossas próprias forças. Chega uma hora que não cansamos. Estamos exaustos. O rei Josafá disse, os nossos olhos estão postos em Ti. Os discípulos colocaram os olhos no Senhor, só que viram um fantasma, né? Imagina o escândalo daqueles homens. Grandes mestres pescadores. E o Senhor se apresenta. Que tipo de visão, de olhos que você está colocando no Senhor? De espanto, é um fantasma? Ou como Josafá? Eu não tenho mais força, não tenho mais ânimo, não tenho mais o que pensar e imaginar de como solucionar esse problema. Os meus olhos estão no Senhor, esperando a sua intervenção. O Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é um Senhor qualquer que nós estamos orando. Não é para um rabi, um mestre que fez alguns milagres e algo diferente e maravilhoso que assombrou os discípulos. Os discípulos estavam aprendendo que aquele mestre era o Senhor que fez os céus e a terra. O Deus que nós adoramos aqui não é um profeta, não é um mestre, boas palavras, é o próprio Deus da vida que estamos diante. Quando Josafá fala, os meus olhos estão postos em Ti, ele como rei tinha vários súditos, escravos, e todo escravo ele fica atento com os olhos para o seu senhor. E o seu senhor só dá ordens com um simples olhar. Pega água. O escravo vai lá pegar água, traz para o seu senhor, para o rei. Né? Então, qualquer gesto que o rei pronuncia, o escravo tem que estar atento para já de antecipar e servir ao seu rei. É isso que o rei está dizendo. Senhor, meus olhos estão em Ti. O que o Senhor mandar, eu faço. O que o Senhor determinar, eu estou presente.
Era esta a reação dele. Para terminarmos a nossa reflexão. Primeiro pensamento que nós temos numa grande tempestade é que o problema é grande demais para nós suportarmos. Olha, a situação está... Eu não aguento. O que vem para cima é difícil demais. Porém, em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, precisamos aprender que diz: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o podeis suportar. Você não está já no limite das suas forças. O Senhor é fiel, conhece a sua luta. Assim como o Senhor lá do alto do monte assistia a lutas dos discípulos, a luta dos discípulos contra o vento, o Senhor está assistindo a sua vida, Ele está conhecendo a sua luta, a sua resistência para cumprir uma ordem que o Senhor tinha dado a eles. O Senhor está assistindo e vai suprir. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Assim, no momento certo, o Senhor se apresenta e entra no barco. E os ventos se acalmam, se aquietam. Tenha bom ânimo. O segundo pensamento que nos ocorre em meio a tempestades é que estamos sozinhos. O Senhor despediu a gente, acho que a gente estava demais naquele grupo, né? Aí eu imagino os discípulos conversando no barco. Tá vendo, Pedro? Você comeu mais pão naquela multiplicação e mais peixe, não sobrou nada para nós. Olha só, seu comilão, o Senhor ficou bravo, nos abandonou, agora estamos sozinhos aqui no meio desse mar, nós vamos virar, tal. Será que nós estamos sozinhos, de fato? O Senhor não prometeu? Eu vos enviarei o meu Espírito para que estejais contigo todo o tempo. Você nunca vai estar sozinho. De domingo é bom estarmos reunidos como igreja, com os irmãos, um incentiva o outro, é uma animação, uma festa, ótimo. Mas chega na segunda-feira de manhã, no relento, você indo para o trabalho, sozinho, você fala, não tem ninguém, o Senhor está contigo ali também. O terceiro pensamento que temos quando passamos por uma tempestade é o medo ou a falta de fé. E medo e falta de fé é quase a mesma coisa, não é? Mas a fé é a firme convicção, como diz Hebreus capítulo 11. E faltou isso para os discípulos. Tiago 1,6 diz que a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada. Uma hora sobe a maré, outra hora a maré recua. Muitos estão com o coração endurecidos nesta figura de Tiago 1,6. Chega de fim de semana na igreja, empolgados, maré alta. Durante a semana, maré baixa, agitados como onda. Vai e vem e não se firma. Fé ou medo? E o quarto e último pensamento que surge no meio de uma tempestade é: qual o motivo que eu vim parar? Por que tudo isso acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Né? Eu cuspi na cruz, joguei pedra na cruz. Tem gente que fala assim, né? Um jargão popular. O que eu fiz para Deus para merecer isso? Por que eu estou passando por uma situação dessa? Os discípulos foram colocados pelo Senhor lá, naquela situação, para ensinar e trabalhar o coração deles. O Senhor não precisa dar explicação nenhuma porque mandou eles para o mar, ou porque não veio na segunda vigília, veio na terceira, na quarta. O Senhor não tem que dar explicação de nada. O que Ele faz é bem feito. O Salmo 13, que é curtinho, não vamos ler agora. O salmista faz umas 5 perguntas. Por que, Senhor? Aí vai no outro versículo, mas por que não atende-me, Senhor? Ó Senhor, atende-me. E no final do Salmo 13, que você chegando em casa, vai ler antes do almoço, vai ver que ele reconhece a graça de Deus. Porém, Senhor, os meus porquês não interessam, não se importam. Eu confio na Tua graça.
E é na tua graça que eu dependo, para chegar até o outro lado. Vem comigo. Amém? Vamos orar de novo? Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração, de uma história para nós assim tão simples, mas tão profunda, com tantos ensinamentos, com tantas verdades que refletem a nossa caminhada e o nosso relacionamento contigo. Muitas vezes nós temos um coração vacilante, temeroso, assustado, e que tentamos lutar na vida e muitas vezes não temos resultados. Mas o Senhor nos assiste, conhece as nossas fraquezas, nossas limitações, sabe que dependemos de Ti e só em Ti confiamos, Senhor. Portanto, os nossos olhos estão postos em Ti e esperamos em Ti. Abençoa a Tua igreja aqui, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu não tenho palavras para descrever aquilo que ouvimos esta manhã e acho que o Senhor falou-nos a todos nós. Esta é uma mensagem que passa por todos nós, mas o Senhor está lá no monte a olhar para cada um de nós e Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das tempestades que cada um está a passar, mas acima de tudo, o nosso Deus, na altura certa e na altura que Ele acha que é apropriado, Ele intervém e o Senhor não falha. Ele, por muito que nós possamos vacilar, Ele nunca vacila. Que o Senhor nos ajude e que esta palavra, esta manhã, possa ter ficado gravada nos nossos corações e que possamos meditar nela durante o dia e que o Senhor nos ajude. Precisamos mesmo dEle. Foi muito bom. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração, agradecendo mais uma vez ao nosso Deus por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças pela Tua palavra esta manhã, Senhor. Tu falaste-nos aos nossos corações, Senhor, e Tu aquietaste-nos, Senhor, porque tantas vezes, Senhor, no nosso dia-a-dia e nas nossas lutas, parece que estamos a atravessar um mar que nunca mais acaba, Pai, que é uma onda enorme, Senhor, que vai destruindo, Senhor, e que vai devastando, e nós remamos, mas Tu estás no alto, Senhor, e Tu estás-nos a observar, Pai, esperando a altura certa, Senhor, para nos dares aquilo que Tu preparaste. Sabemos, Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que esperam em Ti, Senhor, e que Te amam, Senhor, e nós Te agradecemos pelas Tuas promessas, Pai, elas não falham. E Te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque é bom, Senhor, estarmos de volta da Tua palavra. Obrigado pelo nosso irmão Alberto, Senhor, por aquilo que ouvimos esta manhã, e que foste Tu, Senhor, que nos transmitiste, Senhor, através dele, Senhor. Cuida, Senhor, agora durante esta semana, Pai, e o tempo que ele estará aqui no nosso meio, também possas cuidar da sua família, mas nós Te agradecemos, Senhor, por aquilo que ainda Tu nos tens para dar, Pai. E a Tua obra é assim, ela é maravilhosa, Senhor. Tu nos usas, uns de uma maneira, outros de outra, Pai, e é assim, Senhor, que a Tua obra se vai fazendo, Pai. Te damos graças porque nunca estamos sozinhos, como ouvimos esta manhã, Senhor, nunca. Tu estás connosco, Pai. Independentemente de podermos estar a atravessar ali momentos difíceis e aparentemente pensarmos que estamos sós, mas não. O Deus Criador de todas as coisas está connosco, Senhor, e nós Te louvamos por isso e Te agradecemos tudo isto no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.